Começando então, falando um pouquinho sobre a ética e a relação entre os humanos. A gente observa aqui no livro das religiões que as religiões com frequência não fazem distinção entre o plano ético e o plano religioso. Os costumes da tribo, as regras ou os princípios morais da casta são tão religiosos quanto os sacrifícios e as orações, né? Se você observar, você não vê um discurso sobre ética nos textos sagrados. Você vê um discurso sobre adoração e sobre culto. Só que isso implica na ética daquele grupo que está ali, daquele grupo religioso. E em relação a isso, por exemplo, entre os 10 mandamentos que Moisés deu aos judeus, havia os que tratavam de religião: não terás outros deuses além de mim, e os relativos à ética: não matarás. Incluem-se os 5 pilares dos muçulmanos, tanto o orar a Deus como o dar esmolas aos pobres. Não há aqui distinção entre ética e religião. A noção do ser humano como uma criação divina implica que ele é responsável perante Deus por tudo que faz, ritual, moral, social e politicamente. Então a gente pelo menos vai observar que nessa dinâmica, como é que eu posso dizer? Há uma compreensão de que o sagrado não é só algo ou alguém com quem a gente tem um momento de prática religiosa ou devocional, mas o sagrado é algo ou alguém que dirige nossa vida, né? É o regulador da nossa consciência. É aquele que é o seguinte: os seus instintos estão dizendo isso, mas eu não quero isso de você, você vai tomar uma outra decisão. Daí onde, por exemplo, quem se livra da ideia de Deus vive por sua conta e risco. Como assim? Se não tem ninguém lá em cima mandando em nada, quem manda sou eu. E aí cada um faz o que quer, né? Uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui. Pregadores religiosos muitas vezes iniciaram debates sobre assuntos especificamente éticos. Os profetas do antigo Israel atacavam os ricos e poderosos que observavam fielmente os rituais, mas pisoteavam os pobres. Então você vai perceber isso, inclusive, né, em textos de Amós, de Isaías, que é assim: vocês estão com essa conversa fiada aí de que me adoram, mas olha como é que vocês fazem com as pessoas, como vocês tratam as pessoas e assim por diante. Então, o ponto de vista moral desses profetas, que esses profetas tinham, porém, deixa eu ver... O ponto de vista moral desses profetas tinha, porém, uma justificativa religiosa. O motivo de se fazer o que é certo não era apenas porque era o bem para a sociedade, era o correto a se fazer, mas o motivo era porque a divindade mandava. Esse era o motivo principal. E as sociedades onde coexistem várias religiões e vários pontos de vista consideram mais difícil vincular a ética exclusivamente à religião. Como, por exemplo, você vai ver situações, né, em que pensei que alguém estava aparecendo para pedir para eu falar mais baixo. Aí, em relação a essa situação, a gente vai observar que tem lugares que existem as castas, tem lugares religiosos, digamos assim. Quando eu falo lugar, não estou falando geograficamente não, tá? Estou falando de comunidade. Então vão ter comunidades que vão prezar pelas castas, vão ter comunidades que vão dizer que todo mundo é igual. Vai ter aquele grupo que vai dizer que a mulher está numa categoria inferior, vai ter aquele grupo que vai dizer que a mulher está na mesma categoria, vai ter aqueles que vão entender que, olha, matar é sempre errado, vai ter aqueles, não, peraí, matar em contexto tal não é errado. Então, a gente vai perceber que vai ter conflito ético de acordo com o grupo religioso. Daí onde a gente tem a importância da laicidade do Estado. Porque como é que seria para nós cristãos vivermos no país de legislação islâmica, certo? Ou como é que seria, né, para o muçulmano viver num ambiente como o período cristão medieval? Então a gente percebe que assim, como é que eu posso dizer? Todo mundo diz que quer um país evangélico, né, um presidente evangélico, não sei o que lá evangélico, mas assim,
Eu não sei se dá para perceber que a mudança religiosa não quer dizer necessariamente que a gente tem virtudes de Cristo. Só quer dizer que a gente tem uma religião. É só a gente olhar para dentro das nossas próprias igrejas. Lá é tudo perfeito? Lá é o paraíso? Não é. Então a gente sabe que o fato de ter uma religião não é sinônimo de que, olha, velocidade cruzeiro, céu de brigadeiro, tá entendendo? Mar de almirante. Não é assim. Então a gente sabe muito bem que a porca torce o rabo, o bicho pega, o cão chupa a manga, né? Filho chora e mãe não vê. Então o negócio é sério. E assim, isso tem que ajudar a gente a ter humildade para perceber que a nossa religião em si, ela não vai transformar a gente em pessoas parecidas com Jesus. Ela vai ter um conjunto de regras, de normas, de rituais, de textos que podem nos ajudar se nós dermos abertura para a ação de Deus na nossa vida. Mas agora, ela sozinha, não. Ela vai ajudar a gente na memorização, na repetição, na propagação, mas na vida, aí já tem o aspecto sobrenatural, né? Que não é o que o autor fala aqui, ele fala só do aspecto religioso em si. E nesse caso, né, a sociedade, quando ela tem várias religiões coexistindo e vários pontos de vista consideram mais difícil vincular a ética exclusivamente à religião, o que a sociedade precisa ter? Linhas mestras éticas e algumas delas são preservadas nas leis. Os romanos foram os primeiros a tentar de maneira sistemática criar um arcabouço legal que pudesse ser usado por todos os povos, independente da religião. Vocês devem lembrar que um dos problemas que os cristãos tiveram com Roma foi quando ficou desvinculado judaísmo e cristianismo. Vocês sabem disso, né? Que enquanto o cristianismo era uma seita do Nazareno, enquanto era uma ramificação do judaísmo, enquanto era um grupo de judeus que acreditavam, né, no Messias, enquanto era isso daí, estava tudo bem com Roma. Quando começou a perceber, é uma outra religião, opa, não está debaixo do nosso guarda-chuva. E aí, Nero está aí, né, para mostrar que vê. E em relação a esse caso, né, o direito romano se tornou base para todos os sistemas legais subsequentes nos estados seculares modernos. Em certos países muçulmanos, há dois sistemas agindo em paralelo, um baseado no Corão, outro no direito romano. Hoje, muitos países aceitam a Declaração dos Direitos Humanos proclamada pelas Nações Unidas. Olha aí, olha a ONU aí. Como uma afirmação ética comum, seja qual for a religião ou a perspectiva geral do país. Então, é aquela questão de, por exemplo, vamos pegar casos como aquela menina Malala, né, que quase foi morta devido àquela situação de mulher não poder estudar, aquela coisa todinha e tudo tal. Aquilo ali mexeu, né, com a opinião internacional. O caso daquele pastor, esqueci, eu sei que era não sei que lá, Youssef, que estava preso no Irã na época do Ahmadinejad, né, que ele até veio aqui e tudo tal, e teve gente que protestou contra ele, né, embora ele fosse bem visto por uma ala aí, mas deixa para lá. Então, em relação àquela situação, estava mexendo com a opinião internacional, porque o que acontece, embora fosse o Irã e o país tem sua soberania, mas há uma certa compreensão, né, de que assim, olha, peraí, a gente não pode, a pretextos religiosos, ficar eliminando vidas humanas, né? Então, algo para a gente pensar. Por isso que assim, a gente tem o direito, a influência do direito romano, da Declaração de Direitos Humanos, mas, por exemplo, no caso, né, dos muçulmanos, a gente tem uma lei paralela, né, que, de certa forma, vai influenciar os governos dos países, né, que tem essa orientação religiosa, influenciando fortemente a política. No nosso caso, como é que eu posso dizer? A gente não tem o islamismo, mas por mais que a gente discorde, a gente tem uma influência cristã, né? Então, o pensamento ocidental ele é fortemente influenciado pelo cristianismo. Claro que não é
aquele cristianismo do devoto da sua igreja, mas uma coisa simples, a questão do amor ao próximo, né? De você se colocar no lugar do outro, de você não matar, essas coisas. A gente percebe algumas influências, porque tem situações que você olha e fala assim, não, esse daí a gente quebra assim, vamos matar esse cara. Mas assim, a mentalidade ocidental, ela é diferente da oriental, né? Tanto que imagina se cada pessoa que roubasse aqui no Brasil tivesse a mão decepada, né? Se cada pessoa fosse morta por crime de corrupção. Então a gente percebe que o Ocidente é diferente, né? Então a gente falou um pouquinho, né, sobre essa questão de religião e ética. E a gente vai para o próximo bloco, né, para falar sobre a organização religiosa, né, ou a religião organizada, digamos assim.